1 Tessalonicenses 5,17 diz o que, igreja? Orai sem cessar. Eu tenho um tema para essa mensagem dessa noite. E o tema dessa mensagem é oração, dever não cumprido. E por que a oração é um dever? E por que a oração é um dever não cumprido pela igreja? A igreja do século 21 é a igreja que esqueceu de orar, a igreja que abandonou a prática da oração. E nós vamos entender na palavra, amados, o que Paulo estava dando instruções para a igreja de Tessalônica, mediante as perseguições que aquela igreja estava sofrendo. E dentre muitas instruções, você vê o capítulo 5 aí, ele é recheado de instruções. E dentre tantas instruções, uma delas, que Paulo colocou de uma forma enfática, de uma forma contundente, foi orar sem cessar. Observe que Paulo, irmão, não está pedindo, irmão, vocês precisam orar. Irmãos, vocês precisam dar um jeitinho para orar. Não, Paulo estava ordenando. Na autoridade de apóstolos, na autoridade do Espírito Santo. Paulo sabia, irmão, que a igreja precisa orar, que a igreja necessita orar. Então Paulo deu uma ordem aos irmãos, como tantas outras ordens ele deu. E os irmãos que recebiam as cartas de Paulo, sabia que era Deus que falava por ele. Quando Paulo falava, irmão, aquelas igrejas que recebiam as suas cartas, as suas epístolas, sabiam, olha, é Deus falando. Tanto é que hoje nós temos as cartas, não só de Paulo, mas as de Paulo, estamos colocando aqui, como sendo inspiradas por Deus, como sendo o sopro do Espírito, como sendo a revelação de Deus para a igreja, como sendo a vontade de Deus para nós, a doutrina de Deus para nós. E dentre a doutrina que Deus deu à igreja por meio dos apóstolos, está, irmão, a doutrina da oração. A oração, irmão, ela não apenas é uma necessidade, como ela é uma ordem. Sim. Lá mesmo em Lucas 18, verso 1, Jesus fala ali do dever que o crente tem de orar continuamente, de orar sempre, e nunca parar de orar, nunca desfalecer. Ele fala desse dever que nós temos. Observe que é um dever. Está lá, Lucas 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é um dever? É uma obrigação. Quantos aqui trabalham? Digam amém. Você tem deveres no seu trabalho, não tem? E você tem que cumprir aquele dever, sim ou não? Tem. Se você não cumprir, você vai ser chamado a atenção. Se você não cumprir o dever que você tem lá dentro da empresa que você trabalha, ou do negócio que você administra, se você não cumprir os deveres que você tem ali, meu irmão, vai ficar deficiente a empresa que você trabalha. E obviamente o seu patrão vai ter que tirar você para colocar outra pessoa para cobrir a deficiência que você não está sendo suficiente. Então quando a Bíblia diz que nós temos o dever de orar, irmão, está falando que oração também é uma obrigação para a vida do cristão. Mas uma obrigação, amados, que traz benefícios para nós mesmos. Se nós formos olhar, nós temos muitos e muitos e muitos motivos para ter uma vida de oração. O crente que não está orando, ele está perdendo tempo na vida. O crente que não está orando, ele está perdendo muita coisa. Porque nós temos muitos motivos para orar. Tudo que você quer, tudo que você corre atrás, tudo que você anseia, que não seja pecado, que não seja exagero, mas que esteja alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, você está perdendo de receber porque não está orando. O avivamento, por exemplo, que a igreja tanto quer, está perdendo porque não ora. O despertamento espiritual que o crente em particular tanto quer, está perdendo porque não ora. A vitória contra o inimigo, contra Satanás, contra o adversário, contra o pecado, contra a tentação. Tem gente aí, irmão, escravo da pornografia. Homens casados já ligaram para mim chorando, já vieram falar comigo aqui, desesperado, preso à pornografia, doentes pela pornografia. Tem uma esposa, mas se satisfazem mais se masturbando, preso à pornografia, do que propriamente com a sua própria esposa. E não consegue vencer, por quê? Porque falta oração. Falta oração.
toda mazela, todo mal que tem atingido a vida particular, individual, irmão, do cristão, é a falta da oração. A não ser aquelas coisas que Deus quer que nos sobrevenha para nos provar. Se não for, o que tem vindo é por falta de oração. Então nós temos muitos motivos para orar. Primeiro, abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro 4,7. Vou mostrar aqui para vocês alguns motivos que nós temos para orar. Não vou mostrar tudo, é lógico, mas pelo menos alguns. 1 Pedro 4,7 diz assim, ó: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Primeiro benefício que eu coloco aqui nessa noite, tá? Da vida de oração, irmão, é a vigilância. Porque crente que ora é crente vigilante, sim ou não? Crente que ora, ele consegue perceber o que está acontecendo em volta dele. Um crente que ora, meu irmão, que tem vida de oração, muito rarissimamente ele cai numa armadilha de Satanás. Um crente que ora, que tem vida de oração, muito rarissimamente, meu irmão, ele escorrega na sua caminhada a cometer pecados absurdos. Você concorda comigo? Ainda bem que você concorda, porque é bíblico que estou falando. Crente que tem vida de oração, é muito difícil, irmão, que ele venha cair nas ciladas do diabo. Por quê? Porque a oração, ela desperta no crente o sentido da vigilância. Ele é vigilante. Ele percebe as armadilhas de Satanás. Ele percebe o agir do inimigo, mesmo quando não dá para perceber com os olhos humanos. Muitas vezes tão maliciosamente, astuciosamente o inimigo vai se movendo, mas ele percebe. Então o primeiro benefício que eu coloquei essa noite para a vida de oração, irmão, é que você estando orando, você é um crente vigilante. Amém? Só isso aqui, meu irmão, já é coisa demais. Porque uma coisa que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabe o dia que o Senhor virá. Ele manda que nós estejamos esperando o Senhor vir nas nuvens do céu, orando. Ele manda que nós mantenhamos a vida de oração para estarmos vigilantes, para estarmos atentos, para esperarmos a vinda do Senhor. E o Senhor quer encontrar a sua igreja assim, vigilante em oração. Tanto é que Jesus, numa parábola, ele diz: bem-aventurado o servo quando o Senhor vier encontrar assim, vigiando. E vigiar está relacionado à oração. E é assim que o Senhor quer encontrar a sua igreja quando Ele voltar. Não é que quando Jesus voltar você vai ter que estar lá no seu quarto orando, não é isso. Mas é que você tenha o espírito de oração. A prática contínua da oração. Mesmo quando Jesus chegar, você pode estar no seu trabalho, ali na luta, ou falando com alguém, vendendo, trabalhando, negociando, sei lá, fazendo alguma coisa, mas você tem um espírito de oração, você tem uma vida de oração. E mesmo ali estando em qualquer outra atividade, quando Jesus voltar, você sobe com Ele. O segundo benefício, ou motivo que nós temos para orar, é que as Escrituras prometem que Deus nos estará ouvindo. Olha só, 1 Pedro ainda aí, 3,12. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: não tem nada pior do que você chamar por alguém, e a pessoa não está ouvindo. Já pensou você trancado num lugar? Já pensou você estar em perigo num lugar e você gritar e ninguém te ouvir? Deve ser desesperador. Ou algumas vezes você já deve ter tido a experiência de você estar aqui num lugar e um amigo teu vai passando lá, ou você chegou para falar com ele, ele mora num duplex ou mora num apartamento, você grita meia hora e o cara não dá ouvido. Mas a palavra de Deus diz, irmão, claramente, que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Quanta gente hoje está doido para falar com o governador? Eu queria agenda para mim o governador. Agenda para mim falar com o presidente. Agenda para mim falar com o ministro aí ministro da cidadania, da justiça, da educação. Agenda para mim, doido para falar com tanta gente. E a Bíblia diz que se nós orarmos e falar, Deus vai estar ouvindo. Não só ouvindo, como Ele vai estar o quê? Atento. Eu me lembro de um salmo, não me recordo quem compôs esse salmo, nem onde ele está. Quem tiver internet no celular pode olhar online aí para poder me falar a referência. Mas um salmo que diz assim:
que o Senhor contou os meus passos na minha vagueação, nas minhas vagueações, contou os meus passos nas minhas vagueações e colheu minhas lágrimas num odre. O que eu entendo com isso quando eu leio esse salmo, irmão? Que, poxa vida, para contar o passo de alguém que está andando, vagueando de um lado para o outro, para contar o passo daquela pessoa, é preciso estar muito atento a ela. Se você for contar o passo de alguém que está lá na esquina, para chegar na outra esquina, e você ficar olhando para 1, 2, 3, 4, 5, 6, você piscar o olho, você perde a conta. Mas a palavra de Deus diz que Deus está tão atento a nós, que Ele conta até nossos passos, nossas vagueações. E só em saber, amados, só em saber que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações, já é o suficiente para nós cairmos de joelho e falar com Ele. Sim ou não? Se eu posso chegar para o Zezinho e pedir socorro, se eu posso chegar para o Heitor e pedir socorro, se eu posso chegar para ali e pedir socorro, para o Gilmar e pedir socorro, meu irmão, eu posso chegar para Deus e falar com Ele. Você está cumprindo esse dever, irmão, de orar? Você crê nisso? Às vezes a gente diz que crê na boca, mas na prática não. Nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui essa noite, pegássemos aqui um formulário de pesquisa, que chama formulário, né? Pegássemos aqui um formulário de pesquisa, entrevistássemos aqui desses crentes que estão aqui, entrevistássemos aqui 80% dos irmãos, ou mesmo 100% dos irmãos, e nós fôssemos falar, irmão, qual aqui tira por dia um momento ali de oração com Deus? Eu tenho certeza que muitos iam dizer, pastor, eu não tiro por dia um momento de oração com Deus, mas eu oro o dia todo. Alguns iam dizer isso, e eu digo a você, está errado. Esse negócio de orar o dia todo, se não tem um momento de oração específico, meu irmão, isso aí não funciona. Orar o dia todo, andar no espírito de oração, você só vai ter o espírito de oração se primeiro você tem um momento a sós com Deus no seu cotidiano. Então, a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus está atento às suas orações. Ou seja, se orou a Deus hoje, Deus ouviu. Você orou a Deus ontem, Ele ouviu. Você orou a Deus essa semana, vai orar a Deus mais tarde, não tenha dúvida, Ele vai ouvir. Pastor, mas eu não senti a presença dEle. Não precisa sentir. Nós temos que parar com esse negócio de sentir. Para nós sentir alguma coisa. A Bíblia diz que é para nós chegarmos, orar e pronto, e ter a certeza que Ele está ouvindo e pronto. Mesmo que a vida esteja virada de cabeça para baixo, mesmo que a vida esteja virada do avesso, mas Ele está ouvindo. O terceiro ponto, que é um motivo para nós orar. Primeiro, oração é vigilância. Segundo, Deus promete que está ouvindo nossa oração, e eu creio no que Deus fala. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura diria Ele não faria, ou falaria e não cumpriria. É claro que tudo que Ele diz, Ele cumpre, Ele faz. Se Ele diz que está ouvindo, então Ele está ouvindo, acabou. Terceiro ponto, 1 João 5, 14 e 15, olha lá. Já que Ele está ouvindo, João disse aqui 5, 14 e 15, 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. O que João está dizendo? Já que eu sei que Deus está ouvindo o que eu estou pedindo, então eu vou orar na certeza de que Ele vai atender a minha petição. Obviamente que Ele diz, é uma observação importante, desde que a minha oração esteja baseada na vontade dEle. Amém? Não podemos ser aqui irresponsável. Irmão, pô, então peça a Deus uma Ferrari. Deus não vai lhe dar. Irmão, pode peçar a Deus um microfone de ouro de 60 mil reais, Deus não vai lhe dar. Você pode até comprar se tiver dinheiro, mas que Deus lhe deu, não deu não.
porque isso não está contra a palavra de Deus. Mas pede alguma coisa a Ele, meu irmão, que está de acordo com a vontade dEle. E como é que eu vou saber a vontade dEle, pastor? Na palavra. Paulo disse para Timóteo, no meio de toda a turbulência que eles estão vivendo ali no primeiro século, as perseguições, Paulo já preso, Nero perseguindo os cristãos. Aí Paulo vai dizer: Timóteo, prega o que convém a sã doutrina. Timóteo, eu não vou escrever uma carta dizendo tudo que a sã doutrina fala, porque é impossível, Timóteo. Eu tenho precisado de livro para fazer livros e milhões e trilhões e trilhões e trilhões de livros para poder escrever ponto. É impossível escrever tudo que a sã doutrina diz, mas fala o que convém à sã doutrina. Você tem o Espírito Santo, você sabe o que convém, você sabe o que é conveniente, a vontade de Deus. Então, querido, Deus está ouvindo a sua oração, sim ou não? Então ele disse: se Ele está ouvindo, então certamente alcançaremos o que estamos lhe pedindo. Ô, notícia boa. Pastor, e por que é que faz um mês que eu estou pedindo não deu ainda? Porque ainda não é o tempo. Por que é que faz um ano que eu estou clamando, pedindo, buscando e Deus não entregou ainda? Porque não é a hora ainda. Deus tem a hora, Deus tem um tempo, Deus tem um momento. Todo mundo conhece a história de Ana, mulher de Elcana, a mãe do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, né? Todo mundo conhece. Aquela mulher passou anos e anos pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho, e Deus ia dar a ela o filho. Já estava programado, já estava preparado, já estava, sim, predeterminado por Deus, o filho que Ana ia ter, mas Ana não sabia que Deus ia dar, porém ela pedia, e ela insistia, e ela buscava, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até que chegou o tempo de Deus dar, e foi um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Porque Deus, irmão, Ele tem um tempo certo para fazer cada coisa daquilo que estamos pedindo. Porém, a nossa oração deve sempre, quando nós estamos pedindo alguma coisa, que tenhamos alguma dúvida, será que é vontade de Deus ou que não é, devemos sempre terminar esse tipo de oração, quando temos dúvida, com aquela frasezinha que Jesus ensinou para nós. Qual? Seja feita a tua vontade. Se eu tenho dúvida, então, se eu tenho dúvida, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu queria muito me mudar para tal cidade. Queria muito me mudar para a cidade, para onde é aquela serra lá, Jacques? Garamiranga. Tem uns irmãos que estão para se mudar para lá, hein? Aí nós vamos lá também. Senhor, eu queria muito mudar para Garamiranga, porque lá mesmo que está no sul do país. Queria, Senhor, eu queria. Mas não está escrito alguma coisa sobre isso, não está. Isso é um projeto meu, pessoal, é um desejo do meu coração. Eu acho que vai ser bom, eu creio que vai ser bom, mas na verdade eu não sei, porque só Deus é quem conhece o futuro. Então esse tipo de oração, eu não posso insistir a Deus que Ele me dê, mas eu tenho que concluir ela dizendo que seja feita a vontade do Senhor. E muitas vezes, algumas vezes, ou muitas vezes esse tipo de oração acaba não sendo atendida como a gente quer. Acaba Deus não dando, Deus não fazendo, Deus não operando para ir, e a gente acaba se sentindo frustrado, mas com um sentimento lá dentro de que foi feita a vontade de Deus, e seguros disso. Então, se nós estamos pedindo, se Ele está ouvindo, nós devemos saber que Ele vai dar. Quarto ponto, o motivo pelo qual devemos orar a Deus, é que Jesus garantiu que se pedirmos em nome dEle, nós receberemos. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e 14, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Claro, Jesus estava ali pregando para crentes judeus, que não estavam acostumados a orar em nome de ninguém,
Porque todas as outras nações oravam a Baal, em nome de Baal, em nome de Astarote, em nome de Azera, em nome de... E os judeus só oravam: ó Deus soberano, faça isso, faça aquilo. Mas Jesus agora se põe no meio do caminho da oração. O homem aqui na terra, para que a oração dele agora chegue lá a Deus, não funciona mais como na antiga aliança, clamando a Deus diretamente. Agora Jesus disse que é preciso chegar a Ele por intermédio de um intercessor, de um mediador. E Ele se coloca como esse mediador. Agora, quando vocês forem pedir alguma coisa ao Pai, vocês peçam a Ele em meu nome. Por isso Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não vamos chegar diante de Deus, simplesmente falar com Deus, diretamente com Deus. Se nós não formos por intermédio de Cristo, a gente não consegue chegar a Ele. Por exemplo, se nós orarmos como um judeu, nós não vamos conseguir chegar até Deus. Um judeu ortodoxo, ele não ora a Deus em nome de Jesus. Se nós queremos chegar até Deus, nossas orações tem que ser por intermédio de Jesus. E Jesus garantiu o quê? Que se nós pedirmos em nome dele, nós receberemos. Irmão, me diga aí, que eu estou me lembrando agora, nesse exato segundo, da minha primeira oração que eu fiz quando eu estava me convertendo, católico roxo, coroinha. Chegava na missa, beijava o pé de tudo que era santo. Eu era assim. Rezava e tudo mais, aquela coisa toda. Aí eu li na Bíblia, eu estava lendo na Bíblia, o Espírito Santo se revelando para mim, a graça de Deus me alcançando. E eu fui lá e vi essa passagem, eu lembro demais. Há 17 anos atrás, ali mais ou menos pelo meio do ano de 2000, por aí. Antes do ano de 2000. Eu casei em julho, isso foi antes de julho do ano de 2000. Eu me lembro, a primeira oração que eu fiz, eu dobrei o joelho. Eu disse: Senhor, eu não sei orar, eu só sei rezar. Falei assim: mas eu vi na tua palavra que se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor vai dar. Aí lá vai eu, em nome de Jesus, Senhor. Aí apresentei a Deus o que era minha oração. Então, queridos, Jesus garantiu que se nós pedirmos em nome dele, nós receberemos. E a minha oração, amado, não foi pedir para uma religião, porque uma religião eu já tinha. Eu era católico, apostólico, romano. E eu acho que eu não optei para ser padre, porque eu gostava muito de namorar. Aí o cabo que gosta de namorar não dá para ser padre, né? Mas a minha oração não foi pedindo uma religião. Mesmo sem saber direito que eu estava pedindo, mas o Espírito Santo, amigo, a minha oração foi pedindo a verdade. E Ele me deu a verdade, irmão. Eu dizia: Senhor, se aonde eu estou é que está a verdade, então eu fico aqui, Senhor. Mas se não é aqui, se é lá no outro lugar, então me mostra lá, me leva para lá. Eu quero tua vontade. E Deus mostrou. Foi pedido em nome de Jesus. Jesus disse que se pedirmos ao Pai em nome dele, nós receberemos. Lembra quando você era novo convertido? Quando aquele fogo do primeiro amor ardia no teu coração? Até uma chave do carro que você perdia, você orava para encontrar, não era assim? Meu Deus, eu perdi a chave do carro, o Senhor me mostra onde está. De repente você achava. E hoje a gente não ora mais, irmão. Tudo bem, pastor, orar pela chave do carro. Os irmãos reformados não gostam disso, não é? Por isso que eu digo que eu não sou reformado, né? Porque já que os irmãos reformados dizem que não pode orar para achar a chave do carro, então a fé deles eu não quero não. Meu Deus, eu oro a ele para tudo. Oro a ele até para tomar um café, para não queimar a língua. E se os reformados acharem ruim, que acham. Outro dia eu falei isso aí, o irmão reformado veio me detonar. Eu digo: meu irmão, pois fica aí com a sua incredulidade, que eu fico aqui com a minha fé. Se você acha que não pode orar a Deus por uma cura, para uma pessoa ficar doente, para Deus resolver um problema, então não ora, é problema seu. Eu creio e eu vou orar. E vou orar em nome de Jesus e outra coisa, e digo mais, e eu tenho certeza, e Ele vai responder, porque a Bíblia diz isso. Amém, pessoal?
Então Jesus está dizendo, irmão, ora ao Pai em nome dele, e ele garante aqui, eu farei. Dá para você acreditar no que Jesus disse? Se eu lhe dissesse aqui, irmão, se acontecer algum problema com você aí, de madrugada, liga para mim que eu vou te socorrer. Você ia acreditar em mim. Talvez você ia acreditar. E era até capaz mesmo de você ligar e eu ainda dar um jeito de correr lá para ajudar você. Quanto mais Jesus, irmão. Quanto mais Deus. Quinto ponto. Além de tudo isso, a vida de oração nos dá o glorioso benefício de termos comunhão e intimidade com Deus. Além dessas coisinhas que eu coloquei aí, a vida de oração nos dá o benefício que eu creio que é um dos mais gloriosos que a vida de oração produz para nós, que é a comunhão e intimidade com Deus. Abra lá em Mateus 6,6. Eu escolhi esse texto, poderia ter pegado outro, poderia ter pegado aquele que os discípulos viram Jesus orando, lá em Lucas 11, poderia ter pegado aquele que Elias estava lá naquela caverna e Deus ali naquela comunhão ali com Deus, com o Senhor, ou lá no Ribeiro de Querite. Mas eu escolhi esse texto porque eu achei interessante algo que Jesus colocou. Mateus 6,6 ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a porta, e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui ele diz publicamente, nessa tradução que eu coloquei. Mas olha só, quando for orar, faz o quê? Entra no teu quarto. Depois faz o quê? Fecha a tua porta. Que é isso? Fica só com Deus. Quarto, o que é o quarto? O quarto da casa do Roberto, o quarto da casa do Gilmar, da casa do Rubens, da casa de qualquer um de vocês. O que é que o quarto ele representa para nós? Quando você vai para o seu quarto para ter intimidade com a sua esposa, você entra no quarto e fecha a porta. Ele está falando aqui, irmão, exatamente isso, intimidade. Os fariseus ficavam orando lá em pé nas ruas para se amostrar. E Jesus disse: quer uma oração verdadeira? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai em secreto. Porque lá em secreto o Pai vai ver e vai te recompensar. Às vezes você está lá no seu quarto sozinho, trancou a porta, fecha, olha para o quarto, está o guarda-roupa, olha lá, está a cama, e cadê Deus? Deus está lá. Que não pode ser visto com os olhos humanos. E muitas vezes não pode ser percebida a sua presença, mas Ele está contemplando, olhando. Ele diz que Ele vem em secreto, quarto fechado, a sós com Deus. Isso fala de comunhão, intimidade. Olha o que é intimidade, irmão. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você começa a compreender aquela pessoa perfeitamente. Hoje vocês que são casados já há algum tempo, o cara já tem 5 anos de casamento, 10 anos de casamento, meu irmão, você já tem uma intimidade tão grande com a sua esposa, com o seu marido, que você às vezes já sabe o que ela quer, mesmo sem ela abrir a boca. Ela sabe o que ele quer, mesmo sem ele falar nada. Só pelo semblante dele, o jeito dele, você já vê como é que está o ânimo dele. A intimidade cria isso. A intimidade, você passa a conhecer aquela pessoa até por dentro da alma dela. Você passa a perceber aquela pessoa até por dentro. A intimidade faz isso. Aí eu olho e eu vejo, irmão, aqueles profetas, a intimidade que aqueles profetas tinham com Deus, a comunhão que aqueles homens tinham com o Senhor. Olha para Jesus lá no Getsemane, por exemplo. Olha Jesus ali falando, olha a comunhão dele, olha a intimidade com ele, dele tinha. Pai, Abba Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
E ele ali, irmão, num diálogo, numa conversa, falando as palavras, você vê ali a intimidade, a comunhão, a forma como ele se expressa, diferente das nossas orações, cheias de burocracia. Porque o nosso Deus, irmão, além de ser nosso Deus, nosso Senhor, Ele também é nosso Pai. E quantas vezes vai orar a Deus, aquela burocracia mais menor do mundo. Ó Deus, Senhor do céu e da terra. Acho que Deus só vai ouvir a oração se primeiro você fizer aquela preparação tremenda. E você não pode chegar direto assim, clamando já, suplicando, desesperado, coração angustiado. É claro que pode. Deus dispensa as burocracias, irmão. A intimidade traz o grande benefício da comunhão com Deus, ao ponto de você estar em qualquer lugar e a tua alma perceber, o teu espírito perceber que Deus está ali contigo. Ao ponto de repente você estar numa praça, num lugar movimentado, na fila de um banco, sei lá, no trânsito aperreado, atribulado, enquanto está todo mundo ali agoniado, meu irmão, você está lá, o teu espírito ligado com Deus, Deus falando contigo ali, você ouvindo claramente a voz de Deus ali dentro do seu espírito, do seu coração. E ao mesmo tempo falando com Deus, e mergulhado na comunhão, na intimidade, está nem preocupado se o trânsito vai demorar, se o trânsito vai chegar logo, se o ônibus está aperreado, não está. Você está ali tão mergulhado na intimidade, na comunhão, que você não quer nem sair dali. E isso, irmão, vou lhe dizer, é um dos maiores benefícios, irmão, que a vida de oração traz para nós. Um dos maiores benefícios. E infelizmente, amado, pela falta disso, da oração contínua, frequente, assídua, grande parte de nós perdeu a intimidade, a comunhão com Deus. Perdeu. Muitos pregadores perderam já a comunhão com Deus. Pregam bonito, que aprenderam a pregar, aprenderam as técnicas de organizar um sermão, de expor um sermão, mas comunhão e intimidade com Deus não tem mais. Músicos, cantores, dirigentes de culto, pastores, pregadores, obreiros, irmãos, muitos têm perdido a intimidade, a comunhão com Deus. E o pior, sequer sentem falta daquela comunhão que tinha antes. Poxa vida, o cara além de perder, nem sentir falta, meu irmão. Alguém que perde a comunhão com Deus, irmão, é para ele ficar, meu Deus, eu quero aquela comunhão de volta. Eu creio que um dos propósitos da mensagem dessa noite é despertar exatamente isso no teu coração. Esse anseio, o desejo de você, meu Deus, eu quero essa comunhão de volta. Meu Deus, eu quero esse relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero isso. Aí, irmão, se você tiver essa intimidade, essa comunhão com Deus produzida pela vida de oração, você vai passar a ter uma paz no teu coração que você desconhece. Você vai passar a ter uma tranquilidade na tua alma que você nem imaginava que podia ter. Você vai passar a ter isso. Você vai passar a ser uma pessoa mais tranquila, menos ansiosa, vai saber esperar o tempo certo das coisas, vai perder mais o medo, vai ter mais confiança, vai ter mais autoestima. Aquela coisa que você está lá para baixo, vai ter uma autoestima melhor. Por quê? Porque as pessoas que têm baixa estima são pessoas que normalmente confiam em si mesmas, olham para as suas próprias capacidades e imperfeição e passa a ter uma baixa estima terrível. A pessoa que para de olhar para a sua incapacidade e tudo mais e passa a ter comunhão com Deus, ele esquece isso. Ele passa a ter a estima mais elevada. Então, queridos, a grande questão esta noite aqui é que nós precisamos perseverar em oração, em tempo e fora de tempo. E eu quero, amados, desafiar você a isso. Eu quero incentivar você a isso. Eu quero, as palavras que você puder encontrar, eu quero induzir você a isso. Eu quero conduzir você a isso. Eu quero despertar você a isso. Nós vemos por aí nas igrejas o desafio: quem dá mais dinheiro,
O desafio, quem tem coragem de dar um carro para a igreja, que dá bens materiais para a igreja. Mas eu acho, irmão, que um desafio que os crentes estão precisando realmente serem desafiados e encarar nesses últimos dias, irmãos, é voltar a ter a vida de oração. Então a grande questão é essa, que nós precisamos perseverar em oração em tempo fora de tempo. Como aquele lá de Lucas 11, do 6 ao 13, aquele amigo inoportuno. Era meia-noite, já sabia que o outro amigo estava dormindo. Surge uma necessidade, está lá no texto, não precisa dizer qual necessidade. Surge uma necessidade, o que ele faz? Como ele não pode resolver, ele vai ao seu melhor amigo, ao amigo que ele sabe que pode contar, porque está fora de horas e não posso buscar qualquer pessoa. E ali então ele vai ao seu melhor amigo, a pessoa de confiança que ele sabe pode contar. E ali ele começa a bater na porta e pedir: amigo meu, estou necessitando de algo. E ele diz assim lá de dentro: olha, eu não posso te dar agora porque eu estou deitado na cama com os meus filhos e eu já fechei a porta. Aí Jesus vai e diz: em verdade vos digo que ele se levantará para dar. Se não se levantar por ser seu amigo, vai se levantar todavia porque foi importunado. E Jesus está falando ali sobre oração. Ele vem falando sobre oração. Ele se perguntou: Jesus ensina a gente a orar, como é que ora? Eu não sei orar. O João Batista ensinou como é que a gente ora. Aí Jesus vai e mostra o Pai Nosso. Depois ele em seguida ele entra nisso aqui, mostrando o que é que acontece quando alguém ora. É como alguém que está passando por uma necessidade, independente da hora, do momento, ele vai até Deus buscar o socorro. Então orar, meu irmão, em tempo e fora de tempo. Não vai levar isso aqui para aquela questão: tem que orar de madrugada que a fila é menor. Não existe isso. Eu tenho que subir no monte porque o monte é mais alto, que é mais perto de Deus. Também não existe isso. Isso é místico, não tem nada a ver. Eu vejo crentes aí subindo um monte e orando de madrugada, achando que vão merecer alguma coisa. Enquanto você estiver orando assim, meu irmão, você não vai receber nada. Vou subir um monte porque eu estou me esforçando, Deus vai ver meus... Vou orar de madrugada porque eu estou me esforçando, Deus vai ver meus... Você não vai receber nada porque você acha que é para o seu mérito. Apenas dobra o joelho, cai com o rosto no chão aí qualquer hora, meu filho. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, meio-dia, qualquer hora. Mas não coloca algo místico, uma força sobrenatural naquele determinado horário, naquele determinado lugar. Não, apenas ora. E ele está mostrando exatamente aqui, meu irmão, que a oração é exatamente isso, é tempo fora de tempo. E ele está mostrando exatamente isso, que nós podemos sim buscar a Deus, sim, manter uma vida assídua de oração para ter comunhão com Deus, mas também buscá-lo sim nas horas de necessidade. Porque tem crente, irmão, que diz: não vou pedir isso a Deus não, porque é incômodo. Não vou falar isso com Deus não, porque eu estou com vergonha. Não vou falar isso com Deus não, porque sei lá, Não. Ele está mostrando aqui, meu irmão, é tempo fora de tempo. Ou então podemos ser como aquela viúva de Lucas 18, do 1 ao 8. A viúva pobre que tinha uma causa na mão do juiz iníquo. A Bíblia diz que aquela mulher importunava aquele juiz. Todo dia ela estava na porta do fórum: juiz, julga minha causa. O juiz entrava e saía, não olhava nem para: juiz, julga minha causa. Juiz, julga minha causa. E passou-se dias, semanas e meses. Embora o juiz não atentava para aquela mulher, embora o juiz não olhava para aquela mulher, embora o juiz não respondia a ela, não julgava a causa dela, a Bíblia diz que um dado momento o juiz cansou-se de ser importunado e atendeu a ela. E o que é que a Bíblia ensina ali? Jesus diz: atente para o que diz o iníquo juiz. Porque se o iníquo juiz atendeu a causa da viúva porque o importunou, ele diz: quanto mais Deus atenderá a causa dos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Mesmo que Deus pareça indiferente, o juiz estava indiferente, não olhava, não atendia, não falava, não respondia, e aquela mulher clamando, até que ele foi e atendeu. E Jesus disse: Deus vai responder vocês, filhos, embora pareça tardio, mas Deus responderá aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Irmão, isso é palavra de consolo para nós.
entendo com isso aqui, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui para nós, não para de orar. Porque se o juiz iníquo atendeu a causa de uma mulher pobre que não podia fazer nada por ele, que não podia dar nada para ele, quanto mais Deus vai atender, irmão, você que está orando. Mas não para de orar. Essa passagem de Lucas 18, do 1 ao 8, foi da viúva que importunou o juiz, foi dada exatamente para mostrar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas o grande problema nosso qual é? Você ora uma semana e para. Você ora um mês, aí desiste. Não é assim? Se ora, não acontece nada, não vem resposta, nada acontece, nada muda, você para. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito? Sabe o que está escrito em Lucas 1,37? Porque para Deus nada é impossível. Então como é que não tem mais jeito? Para Deus todas as coisas são possíveis. Amado, considerando a teoria mais comum que a terra é um globo, a Bíblia diz que um dia Gideão gritou, orou, e Deus parou tudo ali, ó. Quase um dia inteiro, era noite já, e o sol não se punha. Estava lá a oração de Gideão, o homem. Todo mundo com medo do Golias, o gigante de 3,15 metros. Davi foi lá pequenininho, fez uma oração, foi para cima, e Deus derrubou. Sansão mesmo desmantelado do jeito que foi, mas se arrependeu do seu pecado, amarrado em casa, fez uma última oração a Deus, disse: Senhor, me ouve só essa vez. E Deus ouviu, meu irmão. Deus ouviu. Sansão é melhor do que você? Gideão é melhor do que você? Josué? Não é. Não. Se eles eram eleitos, nós também somos. Se era pela graça, também nós é pela graça. A Bíblia diz que Deus encontra defeito até nos seus anjos, quanto mais de nós os homens. Foi o que Tiago disse. Ele fala da oração. Homens, de Elias, homem que era sujeito às mesmas paixões que nós, orou e Deus fechou o céu, depois orou de novo e Deus mandou chuva. Ele diz: olha, Elias era um homem perfeito igual a nós, igreja. Ele orou e Deus respondeu. É isso que Tiago fala. Então, meu irmão, aquela viúvinha ali, ela não desistiu. Sabia, esse juiz vai julgar minha causa e acabou a história. Você sabe que todos os pregadores pegam ali Jacó, quando ia voltando para se encontrar com seu irmão Esaú, aqui passava aquele vale ali, onde corria aquelas águas ali, vale lá na região ali do Jaboque, Vale do Jaboque. Me disse que apareceu lá um anjo do Senhor. E ali Jacó luta com o anjo, rola com o anjo. Claro, o anjo quiser estalar o dedo, arrebentar com Jacó, leite arrebentado. E o anjo dizia: eu vou me embora. Ele diz: vai nada. Você só vai quando? O que ele dizia? Você lembra? Quando o quê? Quando você sabe me abençoar. Rapaz, eu nunca vi um anjo de Deus. Eu sei lá quando é que eu vou ver de novo. Aliás, eu vi um anjo de Deus, está com 20 anos, quando eu atravessei o Jaboque. Eu sei lá quando é que eu vou ver. Você só sai daqui quando me abençoar. E o anjo correndo, ele agarrando na cintura do anjo. Deve ter rasgado até a camisa do anjo. Mas estava lá. Não abriu mão. Aí o anjo fez o que com ele? Tocou na articulação da coxa. Jacó ficou. Aí Jacó passou a andar deficiente. Aí ele foi e disse: como é teu nome? Ele: Jacó. Enganador? Agora teu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Aí lá vem um Jacó andando, capengando. Aí o pessoal: ei Jacó, o que é que foi isso aí? Ele: Jacó não.
Agora meu nome é Israel. E isso aqui não é doença, isso aqui é o sinal da bênção de Deus na minha vida. E por que, Jacó? Porque quando você estava aí, atravessando o Jaboque aí, eu estava lá em oração, lutando com Deus pela bênção do Senhor. Lutar em oração, irmão, é importunar a Deus. Lutar em oração é rolar no chão, gemer: Senhor, eu suplico, Senhor, eu imploro, Senhor, eu sei que não mereço, eu sou Jacó, eu sou imperfeito, eu sou falho, eu sou enganador, mas me abençoa. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração compungido, Deus não resiste. Então nós podemos ser como aquele centurião Cornélio, do Atos 10, Atos capítulo 10, verso 1 e 2. A Bíblia diz: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Cornélio tinha hora de oração, todo dia, hora para orar, continuamente. Aí o anjo desce lá, abre lá para você ler, olha lá. Atos capítulo 10. Atos 10. Só um instante. Olha o verso de número 31. Eis que diante de mim se apresentou. O Cornélio está contando para Pedro o que aconteceu. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Aí tem um restante aí, mas eu queria ler só isso aí. O anjo apareceu para Cornélio. E o anjo disse o que para Cornélio? Cornélio, tu não estava vendo o anjo, tu não estava vendo Deus, não estava sentindo. Mas eu vim te dizer uma coisa: a tua oração foi ouvida. Olha que coisa linda, irmão. Quem lembra do jejum de Daniel? 21 dias, foi? Você lembra? Lembra, amém? Lembra? 21 dias depois o anjo chega. Ele está lá à margem do rio Tigre. Quando ele vê, Daniel diz que começa a tremer, perna fica bamba e cai no chão. Não é assim? Aí o anjo chega e diz: Daniel, tu é muito amado, levanta, eu vim por causa da tua oração. Tua oração foi ouvida. Oh glória, meu Deus do céu. Daniel orando 21 dias sem ter resposta de nada. E o anjo disse: Daniel, deixa de ser besta. Não, o anjo era nordestino. Daniel. É porque é assim que a gente fala, né, irmão? Daniel, deixa de ser besta, Daniel. Tua oração foi ouvida no primeiro dia, macho. Deus me enviou, é porque eu tive uma batalha de 21 dias, mas no primeiro dia que tu dobrou o joelho para orar a Deus, tua oração foi ouvida, eu vim para trazer a resposta. É claro, meu irmão, que não vai descer anjo aqui essa noite, mas a resposta de Deus já está sendo dada através da palavra. Ora. Ah, pastor, há tanto tempo eu espero a resposta de Deus, pois está aqui a resposta de Deus. Ora. Ora, 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 ora. Ora que as portas vão se abrir. Ora que o inimigo vai cair. Ora que teu lar vai ser restaurado, tua casa vai ser restaurada, teus filhos vão ser resgatados, teu marido vai ser resgatado, teu casamento. Ora. Deus está ouvindo. Suplica. Implora. Daniel estava lá 3 vezes por dia. Quantas vezes? 3 vezes por dia. Ainda tentou, o diabo ainda tentou parar a oração de Daniel. O diabo, quem está dizendo é eu, né? Que lá diz que eram os amigos dele, os inimigos dele lá. E o nosso inimigo é o diabo mesmo. Foram lá: rapaz, o que nós vamos fazer com esse Daniel? O homem está crescendo aqui. Já sei, nada funciona contra ele. Vamos criar uma lei contra o Deus dele. Eu sei que ele não vai fazer nada contra o Deus dele. Pronto. E a lei qual era? Foi lá, o rei assinou. Foi o rei Dario?
selou com anel. Qualquer homem fizer uma oração a qualquer Deus dentro de 30 dias, morre. Joga na cova do leão. Foram lá, pregaram em todo lugar, mandaram pelos correios para todo canto, né? Foram na casa de Daniel, pregaram na porta. Quando Daniel chega em casa, que vê aquilo na porta, não pode orar a nenhum Deus durante 30 dias. Imagina Daniel pegando aquele papel, dobrando bonitinho, botando no bolso. Aí entrou: Senhor, eu até queria obedecer o rei, mas não consigo ficar sem orar. A Bíblia diz que ele continuou orando 3 vezes por dia. E o mais bonito, sabe o que é que eu acho? Quando os inimigos dele foram lá espiar, eles encontraram Daniel orando. Aí foram enredar para o rei. Daniel estava orando. Quem me dera os demônios lá no inferno estivessem vendo para Satanás. Jardel está orando, Gilmar está orando. Que diga mesmo, né, irmão? Que dê a notícia mesmo. Porque Daniel não se intimidou quando o inimigo tentou barrar a vida de oração dele. Mas muitos de nós estão se intimidando, estão parando. Então, amado, o Cornélio tinha uma vida de oração contínua. E Deus lá no céu estava ouvindo. Irmão, é a mesma coisa hoje. Me diga aqui uma coisa: alguém aqui está vendo Deus? Eu não estou. Alguém está vendo Deus? Se tiver, irmão, pelo amor de Deus, vem cá para me dar um abraço. Alguém está vendo Deus aí? Sim ou não? Não, não está vendo Deus. Do mesmo jeito era Daniel, irmão. Daniel estava orando, irmão. Ele não estava vendo Deus. Talvez ele estava igual a nós. Mas será que Deus está ouvindo? Às vezes não vem isso. Vem ou não vem? Vem. Mas quando a gente diz, será que Deus está ouvindo? Nós estamos duvidando da onisciência dele e da onipresença. Porque se Deus vai dar a cada um no dia do juízo de acordo com as suas obras, é claro que Ele conhece tudo e todos. Até o segredo do coração dos homens vai ser revelado. Ele sabe tudo. Daniel estava orando lá. Pai, será que Deus está ouvindo mesmo? Faz 10 dias que eu oro, nada de resposta. 15 dias, 20 dias, meu Deus, nada de resposta. Não vem nada, não acontece nada. E Deus estava lá o quê? Ouvindo. Só que Daniel não podia subir até o céu para saber que Deus estava ouvindo. Ele apenas tinha certeza, porque a palavra dizia que ele estava ouvindo, por isso ele perseverava. Mas se nós abríssemos lá, acho que em Apocalipse capítulo 4, a gente ia ver João entrando no céu. Uma porta abriu no céu, e ouvi uma voz que falou comigo: vem aqui. Ele dizia: eu entrei pela porta que estava aberta no céu, e eu vi um trono, e vi aquele que estava sentado no trono. E ao redor do trono eu vi 4 animais. E ao redor dos 4 animais eu vi 24 líderes prostrados e adorando aquele que estava no trono. Enquanto João estava aqui na terra, meu irmão, ele não estava vendo Deus. Ele estava olhando, vendo pedra, vendo mar, vendo areia, vendo gente. Mas no mesmo segundo que ele saiu daqui, que entrou lá, ele já viu Deus lá vivo, irmão, sondando tudo, contemplando tudo, sendo adorado. Não há diferença com hoje e agora, está do mesmo jeito. Se nós pudéssemos ir lá agora, nesse momento, nós íamos ver e saber, irmão, que Ele está lá vivo e contemplando cada um de nós. E que essa palavra é verdadeira, que Ele está sim olhando, contemplando a tua oração. Nós só precisamos ter certeza disso. E a certeza que nós temos é porque está escrito. E a palavra de Deus é inerrante. E para concluir, o que eu quero dizer é que, infelizmente, essa vida de oração, essa busca, é o que muitos de nós não têm feito. Muitos de nós não têm orado. Muito pelo contrário, tem retrocedido, tem esfriado, tem desanimado. E quero dizer, igreja, nós não podemos continuar assim. Não podemos continuar assim. Como eu já disse no princípio, quero dizer também no final, que a igreja do século 21 esqueceu a prática da oração. Nós somos a igreja da tecnologia, a igreja da pós-modernidade. Um culto só tem graça se tiver luz piscando, se tiver fumaça subindo, se tiver uma música animada, um forró para a gente dançar.
falar de oração, tem crente que se bença, sai pulando coisa e vai-se embora. Você quer espantar um crente, vou na sua casa, chama ele para orar. Pelo amor de Deus, irmão, a igreja do século XXI esqueceu de orar. Nós precisamos, irmão, dar um jeito nessa frieza espiritual. Nós precisamos agir. Nós precisamos lutar, irmão, batalhar, irmão. Você entende isso, irmão? Precisamos voltar a orar continuamente em nome de Jesus. É isso que nós estamos precisando. E mesmo que as respostas demorem, nunca devemos parar. Devemos sempre, sempre continuar. E certamente chegará a tão desejada hora da resposta. Sim. É verdade. É verdade. Que nós temos muitos incentivos para parar de orar. O bombardeio é contínuo. Mas nós temos muito mais motivos para continuar orando. O que você está fazendo aqui? Você me conhece? Pastor, agora eu conheço. Você é resposta da minha oração, irmão. Essas pessoas que estão aqui são resposta da minha oração. São resposta da minha oração. E depois, não era mais só minha oração. Já era oração de um grupo que se juntou comigo. E depois de um grupo que foi aumentando e continuou orando até que você chegou aqui. Por quê? Porque nós dobrávamos o joelho desde o começo do ministério. Aqui tem mais de 6 pessoas, sim ou não? Tem. E um dia vai ser centenas, um dia vai ser milhares, não tenha dúvida disso. Mas um dia eu dobrei meu joelho no chão e disse: Senhor, manda 6 pessoas para me pregar para elas. Não tinha ninguém. 6 pessoas. E hoje vocês são dezenas. Nós somos dezenas. Houve oração para ver resposta. E hoje vocês chegaram até aqui pelas orações de muitos que estão orando também. E outros que vão vir e vão ser resgatados pela verdade, que a verdade vai chegar até eles e vai libertá-los, e vão vir congregar, já como resposta da oração de vocês. Então, amados, nós não podemos parar, devemos continuar. Por mais que hajam pedras no caminho, por mais que hajam dificuldades, por mais que hajam adversidades, bombardeios, que haja momento que a gente pensa que não vai conseguir, nós não podemos parar. Devemos continuar orando. Ore, 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 não pare. E você vai chegar para mim um dia e vai dizer: pastor, como você falou naquele dia, como a palavra de Deus disse naquele dia, eu orei, guerreei, batalhei, e Deus me respondeu. Parecia impossível, mas Ele fez. Sim, porque Ele pode. E nós vamos orar a Ele não baseado no que nós podemos, mas baseado no que Ele pode, porque Ele pode tudo. Então, querido, em nome de Jesus, igreja, volte a orar. Amanhã eu quero ter a certeza no meu coração que vocês estão em algum lugar, em algum momento do dia, orando. Amanhã eu quero ter a certeza no meu coração que todos vocês estarão em algum momento do dia, em algum lugar, buscando a face de Deus em oração. Faça isso, por bem da sua família, por bem da sua casa, por bem da sua vida espiritual, para o bem da igreja de Cristo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Louvemos a Deus.